Um santo dia para todos vocês. É uma graça estarmos reunidos mais uma vez aqui para partilharmos sobre São João, sobre esse apóstolo que muito vai nos ensinar, um santo, São João, apóstolo, que ele possa nos guiar, nos ajudar. Na casa de retiro nós temos um cantinho para cada um dos apóstolos. E muitas vezes eu vou naquela mesa, lembram? Onde nós dedicamos a São João e eu peço ajuda, peço inspiração, peço que ele ajude a nossa fraternidade a compreender melhor todos esses passos que são o Apocalipse de São João. Mas hoje nós queremos falar sobre a dignidade do Cristo, a dignidade do Criador, a dignidade enquanto filhos de Deus que nós também temos, que nós também participamos dessa dignidade do Altíssimo. É muito bom estarmos reunidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, hoje nós queremos cada vez mais ter esse entendimento dessa partilha de coração, né? Do que vamos fazer, de como estamos vivenciando a dignidade. O que é que você entende por dignidade? O que seria essa dignidade? Veja só. A ação de respeitar os próprios valores e dos outros, isso é de dignidade. Eu tenho a minha dignidade. Uma vez me perguntaram assim, Mara, quem é você para falar da Virgem Maria? E recaiu sobre mim a ação do Espírito Santo e a dignidade. Eu disse, eu sou uma filha de Deus. Eu sou uma filha da Virgem Maria. Da minha mãe eu posso falar. Entende? Então a dignidade é uma tomada de consciência que nós precisamos ter diante dessa labuta de estarmos a serviço de Deus, do reino de Deus. Mas é um atributo moral também que ensina respeito e honestidade. Você não pode ser uma pessoa digna se você não buscar a honestidade. Nós temos que ser honestos. A integridade e a autoridade para exercer uma ação. Se você está com problema cardíaco, você vai procurar um cardiologista. Por quê? Porque ele tem autoridade, ele tem dignidade, ele tem conhecimento sobre aquelas questões para bem poder instruir aqueles que são os seus pacientes. Mas a dignidade também é um ofício de uma alta responsabilidade que as pessoas têm e para que isso recebe uma graduação, né, no exemplo que passado. Mas a dignidade também é um benefício que está atrelado a uma missão. Então, meus amados, enquanto fundação, nós temos uma identidade, não é? Nós temos uma dignidade de fundação para poder guiar vocês todos que estão se achegando ao carisma discípulos da Mãe de Deus. Então, nós vamos falar hoje mais adentradamente no capítulo 5 do Apocalipse, mas para que vocês possam ter uma compreensão melhor, a gente vai falar um pouquinho também do capítulo 4, inicialmente, depois do capítulo 5. Então, o capítulo 4, eu vou ter que ler com vocês aqui alguns versículos, por quê? Porque isso é bíblico e nós precisamos cada vez mais adentrar, beber desse evangelho que nós temos, no Evangelho de São João, as cartas de São João e agora esse livro do Apocalipse. Apocalipse 4, versículo 4. Ao redor havia 24 tronos, e neles, sentados, 24 anciões, vestidos de vestes brancas, com coroas de ouro na cabeça. Então, essa questão dos 24 anciões é o que vai aparecer diversas vezes nesse livro de Apocalipse. Apocalipse 4, 10 agora. Os 24 anciões inclinavam-se profundamente diante daquele que estava no trono e prostravam-se diante daquele que vive pelos séculos dos séculos e depunham suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és digno, Senhor, nosso Deus, de receber a honra, a glória, a majestade, porque criaste todas as coisas e por tua vontade é que existem e foram criadas. Então a gente percebe aqui os anciões, né, de uma maneira de reverência ao Senhor, estendendo a coroa, porque eles entendem que essa coroa é participação de estarem a serviço de Deus. E uma coisa bem interessante é que aqui esses anciões estavam louvando ao Criador.
por conta de todas as coisas que foram criadas. Você, não importa a sua idade, você tem louvado ao Senhor pela criação? Você tem louvado ao Senhor por todas as belezas, por todos os encantos? Nossa cidade de Natal, por exemplo, que cidade bela, dunas, praias, sol, né? Nós temos louvado ao Senhor, nós temos agradecido por tudo aquilo que nós temos. Nós temos uma casa de retiro bela, linda. Nós temos uma ermita de Nossa Senhora do Carmo, onde podemos acolher tantas almas. Você tem louvado ao Senhor por toda essa criação? Então, temos que perceber que nesse Apocalipse 4 e 5 existe algo em comum. Os 24 anciões estão louvando. Mas percebam, no capítulo 4 é algo mais direcionado ao louvor ao Pai pela criação. No capítulo 5 existe também o louvor, mas vai adentrar mais ainda no louvor a Jesus pela obra de redenção. Mas o louvor é algo necessário, meus irmãos. Eu só posso reconhecer Deus, eu só posso louvar Deus se eu o conheço. Então, muitas pessoas não estão louvando a Deus, não é por nada, mas simplesmente porque não conhecem a Deus, entende? A partir do momento que eu tenho uma experiência com Deus, esse louvor vai cada vez mais brotar nas nossas bocas ou no nosso coração, no nosso ser. Entendamos, Apocalipse 5 agora. Vai ter, digamos que, um pouco de divisão, 2 momentos. 7 selos, do versículo 1 ao 7, e vai falar mais que o Cordeiro é digno, no versículo 8 ao 14. Tudo bem? É um capítulo curto, esse Apocalipse, mas a partir do entendimento do Apocalipse 5 é que nós vamos conseguir ver outras e tantas situações. Quando eu falo aqui dos 7 selos, eu ainda não vou adentrar quem é o primeiro selo, o segundo selo, não. Isso vai ser num outro momento, mas daqui nós já vamos falar um pouco de como era essa situação de quem vai ler, como diz hoje a formação, a dignidade para abrir o rolo. Antes dos selos, antes de ver o que tem no rolo, como fazer para abrir esse rolo. Capítulo 5, agora eu não vou colocar mais o capítulo, porque todo o resto dessa formação vai ser sobre esse mesmo capítulo. Versículo 1. Isso é a visão de São João. Eu vi também na mão direita do que estava assentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Por dentro e por fora, entendamos frente e verso, certo? Mas ele estava um rolo, e nesse rolo haviam 7 selos, como estar aí. Então, como é que a pessoa iria conseguir abrir o rolo para ler? Só depois de retirar os selos. Então, estava selado do lado de fora. Só poderá ser desenrolado e lido quando forem rompidos os 7 selos. Não é só uma liguinha não, gente. Para tirar esse selo tinha que romper, tinha que agir de uma certa maneira, com força, com autoridade, com domínio, com dignidade. Entende? E o que é esse rolo? O que significava esse rolo? Era como se fosse um documento, como se fosse, digamos assim, um testamento, tá certo? Então, o conteúdo do rolo não poderá ser conhecido enquanto não for rompido todos os selos. Tirou um selo, dá para ler? Não. Tirou 2 selos, dá para ler? Não dá para brechar, né? Você precisa tirar todos os 7 selos para que chegue a esse entendimento. E uma coisa bem interessante que nós vamos encontrar no Apocalipse muitas referências ou muitos entendimentos que o próprio São João tinha do Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós vamos ter uma passagem de Ezequiel, onde o Senhor vai dizer a ele que é necessário que ele veja, vai falar também que está escrito por dentro e por fora, não é? E que é necessário que ele coma, pregar o povo sobre os castigos determinados por Deus, era a missão de Ezequiel. Mas ele não podia pregar isso de uma forma ofensiva, ele tinha que engolir esse rolo, entender o que era esse evangelho, encontrar doçura nos desígnios de Deus, na dignidade de Deus, para transmitir o povo. Entende isso? Então, o capítulo 3, Ezequiel, filho do homem, falou-me.
come o rolo que aqui está e em seguida vai falar à casa de Israel. Abri a boca e ele me fez engolir. Filho do homem, falou-me: nutre o teu corpo, enche o teu estômago com o rolo que te dou. Então o comi e era doce na boca como mel. Meus irmãos, meus menininhos do coração, para que a gente tenha gosto e possa achar doce o Evangelho de Deus, as palavras de Deus, as cartas que nos são enviadas, nós precisamos conhecer, reconhecer. Porque se nós tivermos esse gosto doce, nós vamos evangelizar. Se vocês não conhecerem o Apocalipse, como é que você vai falar dos fins dos tempos? Não estou falando necessariamente do fim do mundo. Mas como é que você vai levar seu carisma, que é preparar as pessoas para a vinda do reino do Senhor, para o julgamento final? Então, é necessário que vocês engulam esse Apocalipse para que possam compreender. Pelo menos é essa a experiência que eu tenho feito. Eu tenho buscado cada vez mais entender o Apocalipse para poder expressar aquilo que é o carisma discípulos da Mãe de Deus. Versículo 2. Vi então um anjo vigoroso que clamava em alta voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Veja os detalhes. Vi então um anjo vigoroso, ou seja, capaz, fortalecido, com a missão. E ele indagava a São João: quem é digno de abrir o livro? Então, quando ele coloca essa questão de dignidade, então nós vamos ver quem tem autoridade. Quem é que tem conhecimento? Quem é que tem pureza para fazer algo tão sublime como abrir esse livro? E aí, versículo 3. Mas ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro ou examiná-lo. E agora São João está numa situação difícil. Porque se nem no céu, nem na terra, ninguém podia abrir, e aí? Como é que essa mensagem ia ser divulgada? Como é que saberíamos o que estaria nesses papéis, nesse rolo? Então, entendamos, dentro dos patriarcas, dentro dos profetas, todos eles eram manchados por algo, por algum pecado. Só a Virgem Santa, a Imaculada Conceição. Então, se todos eles eram manchados, ninguém teria a dignidade para abrir esse rolo, né? Moisés precisou tirar as sandálias e esconder o rosto, porque a dignidade de Deus era algo tamanha, abrir esse rolo precisaria dessa dignidade. Arão e seus filhos precisavam de rituais de purificação para chegar na presença de Deus. Isaías se viu como um homem perdido e pecador. Ezequiel caiu no rosto em terra. Então, todos esses, eles não tinham a capacidade, a dignidade de abrir esse rolo. Cumpriram suas missões somente pela graça de Deus e pela sua misericórdia. Todos eles careciam da glória de Deus, como nós também. Discípulos da Mãe de Deus, nós carecemos da glória de Deus. Por isso que esse ano de 2021 vai ser muito agraciado. Por quê? Porque nós vamos treinar a da glória de Deus para que essa luz, não é? Para que essa glória possa nos indicar o caminho que vamos percorrer sem nos perder, sem sair. Pegar atalhos, muitas vezes, meus irmãos, chega em outro destino que não seja o céu. Então, essa dignidade temos que perceber. Então, quando São João percebe que não tem ninguém nessa terra, nem no céu que possa, nem os santos podem abrir esse rolo, o que foi que aconteceu? E ele vai revelar. Eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro e examiná-lo. A questão aqui, meus amados, não é que São João estava curioso para saber o que tinha dentro do rolo. Ele sabia que esse rolo deveria ser algo que nos daria entendimento. Veja, existe o livro da vida. Aqui não é o livro da vida. O livro da vida é o livro do registro, o que as pessoas fizeram. Mas aqui é o livro do destino das pessoas. É esse rolo, é para esse rolo que eu estou chamando que vocês tenham atenção. Porque São João chorava, tá certo? Será que era por medo? Ele estava com medo do que aconteceria
porque nesse rolo deveriam ter advertências, nesse rolo deveriam ter diretrizes, e se ninguém abrisse o rolo, como é que iriam saber os caminhos que deviam tomar? E talvez tivesse medo, não é? São João era um homem experiente com Deus, fez amizade, fez uma linha de ternura toda com Deus, mas será que passou pelo coração de São João uma certa desesperança? Não era só a questão, meus irmãos, de abrir e examinar. Mas se não podia, se não tinha nem ninguém que pudesse abrir e examinar, imagine se teria alguém capaz de executar. Aí ficaria mais difícil. Sem ser aberto, não haveria salvação para pessoa nenhuma, entende? Porque ninguém poderia executar. Então esse rolo tem um entendimento que vai ser a nossa esperança de salvação. Todos os filhos de Deus, de todos os carismas, de todos os chamados que Deus faz, depende desse livro, daquilo que está escrito nesse livro. Amém? Vamos mais. Por que São João ficou tão choroso, não é? Porque ele amava Nosso Senhor. Lembra que ele reencostou a cabecinha dele em Nosso Senhor Jesus Cristo? Ele confiava em Deus. E ele amava tanto que ele queria fazer e queria cumprir a vontade de Deus. Se foi deixado um rolo, ele queria abrir, mas não tinha quem pudesse abrir, né? Mas se não tivesse ninguém para abrir o livro, os servos do Senhor não receberiam o benefício do propósito de Deus. Ali Deus estava manifestando tudo o que iria acontecer para todos os seus filhos. Mas não tinha ninguém digno para abrir. E aí eles permaneceriam escravos do demônio, porque só Cristo, que venceu a morte, teria a dignidade de fazer acabar tudo isso, todo esse propósito. Versículo 5. Então, um dos anciões me falou: não chores. João escutou um dos anciões dizer a ele: não chores. O leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, achou meio de abrir o livro e os 7 selos. Aí aqui nós temos que parar um pouco e ver que talvez São João tenha ficado meio perplexo. Veja, o leão da tribo de Judá é também um símbolo para representar Jesus Cristo. Mas São João não tinha essa intimidade com o leão da tribo de Judá. Mas ele tinha intimidade, sim, com o cordeiro imolado. Se ele olhava para onde o ancião apontava, que lá estava o leão de Judá, e quando ele olhava, ele só viu o cordeiro imolado. Então aí ele entendeu, ele percebeu que o leão de Judá é o mesmo que é o cordeiro imolado. Então aí ele percebe que é o Cristo Jesus, o Filho bendito da Virgem Maria, que tem essa capacidade, essa dignidade de tirar os selos, abrir o rolo e executar a vontade de Deus. Em virtude da vitória que alcançou por seu sofrimento e morte, Cristo é a única pessoa digna de abrir o rolo do destino e os seus 7 selos, tá bom? A mensagem dos 7 selos não é a mesma mensagem que está escrita no rolo, tudo bem? Quando você falar do que está escrito no rolo é uma coisa, é uma situação, e os 7 selos é outra situação. Nós vamos sim falar do que são esses 7 selos mais na frente. Os títulos leão da tribo de Judá, raiz de Davi, representam a função de Jesus como ungido de Deus e o Messias, tá bom? Só Cristo é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Então, quando você percebe esse título, Leão de Judá, o que é que vem na sua mente, não é? O leão, vamos falar assim, o Rei Leão, é aquele que não desiste quando está se sentindo ameaçado. Pode despedaçar os seus inimigos porque ele é forte, é o maior, não é? Demonstra sua superioridade. No reino animal, o leão mostra essa superioridade. Representa o poder real, ele é forte, ele é dominador. Mas também o Senhor Jesus, como o leão de Judá, é terrível para os que rejeitam sua graça. Essa força que o leão tem vai elevar, erguer, proteger os filhos de Deus. Mas ele será terrível para aqueles que rejeitam a sua graça. É o Cordeiro de Deus para os obedientes e fiéis. Mas ele é terrível como leão
para aqueles que não estão fazendo parte dos seus diretrizes, das suas diretrizes do seu reinado. E tem a função de ser da linhagem do rei Davi. Versículo 6. Eu vi no meio do trono, dos 4 animais, e no meio dos anciões, um cordeiro de pé, como que imolado. Essa foi a visão, essa visão daí. Aí a gente vai se reportar agora Apocalipse, capítulo 4, 7, que vai explicar que animais eram esses. O primeiro animal vivo assemelhava-se a um leão, o segundo a um touro, o terceiro tinha um rosto como de um homem, e o quarto era semelhante a uma águia em pleno voo. Então foi essa visão também que São João teve. Agora entendamos. Quando fala do cordeiro que está de pé, como que imolado, um cordeiro, meus irmãos, tinha um preço bem mais acessível do que necessariamente os bodes. Então, na hora de fazer a sua oferta, seus sacrifícios, o cordeiro era o sacrifício dos pobres. E foi assim que nosso Senhor quis transparecer, não é? Que ele seria acessível. No Antigo Testamento se fala muito do Cordeiro de Deus, em Isaías, Jeremias, né? O Cordeiro era sacrificado também no lugar do pecador e o seu sangue limpava os pecados. Era esse o costume que tinha em relação ao Cordeiro. Já no Novo Testamento, esse Cordeiro vai simbolizar nosso Senhor Jesus Cristo. A gente encontra isso nas cartas de Pedro, e é o símbolo de um Cordeiro para representar a Cristo. O próprio Evangelho de São João, não é, vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, São João reconhece o Cristo como o Cordeiro de Deus. Por isso que na hora que o ancião fala da visão do leão, né, da tribo de Davi, ele inicialmente não associou, porque ele só via o Cordeiro de Deus, porque ele presenciou. Lembremos-nos que ele estava lá com a Virgem Santa, vendo todo o padecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele permaneceu de pé com a Virgem Maria, então ele conhecia bem essa questão do Cordeiro de Deus. O Cordeiro tem os sinais de morte sacrificial, tá bom? Você vê as chagas no Cordeiro, que são as chagas do próprio Cristo, são os sinais de sacrifício de Cristo, os sinais de tragédia, sim, porque foi morte, foi tragédia, mas ao mesmo tempo de triunfo, porque a partir desse momento, Cristo vence a morte. O Cordeiro está vivo, não é? O Cordeiro hoje, o ressuscitado, está vivo, mas ele permanece com as cicatrizes da morte cruel que ele teve que passar para a redenção da humanidade. Versículo 6. Tinha ele 7 chifres. Aqui é uma continuação, eu dividi o versículo 6 em 2 partes. Tinha ele 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Lógico, a princípio, quando a gente vê essa figura, a gente imagina: será que isso é do mal? Chifre, esses olhos todos? Não, meus irmãos, nessa situação aqui, representava a força, o poder. Os chifres têm essas características, né? E esses olhos, esses 7 olhos, também queria mostrar a onisciência de Nosso Senhor, a onipotência, e mostrando que Nosso Senhor, ele tem olhos para ver a humanidade inteira. Ele está me vendo aqui, mas ele também está vendo onde vocês estão, se estão participando da celebração eucarística, se estão tendo momentos de louvor, ou se estão rejeitando a graça de Deus. Deus vai vendo tudo. E o 7, porque justamente significa o perfeito poder de Cristo para salvar em virtude do seu sacrifício. Versículo 7. Veio receber o livro da mão direita do que se assentava no trono. E aí vocês percebam que eu quis dar destaque nessa questão da mão direita. Veio receber o livro da mão direita de quem se assentava no trono. Então nós podemos entender essa mão direita como a mão do Pai. A mão do Pai que vai entregar esse livro, esse rolo para o Filho, tá certo? Essa mensagem está selada, e entendamos que muitas vezes, quando eu quero que uma correspondência chegue a uma outra pessoa, eu faço isso por meio de um mensageiro, e eu selo, eu fecho, eu lacro. Se a pessoa, quando for receber, vir que está rasgado, então vai deduzir: alguém leu a mensagem. O que é que nosso Senhor Criador faz? Ele não envia esse rolo por meio de ninguém.
ele diretamente da sua mão direita vai entregar para o Filho, sem utilizar pessoas intermediárias para essa mensagem. Só Cristo conhece os mistérios da redenção e pode revelá-los à igreja. Então, esse rolo entregue vai representar a vontade de Deus para ser executada. Deus Pai, que conhece tudo, entrega ao Filho para que essa diretriz, essa mensagem seja executada por nosso Senhor. Quando nós falamos de mão direita, nós precisamos fazer algumas referências aqui também, não é? A mão direita é a mão do juramento imutável de Deus, com o qual segura o cetro da autoridade. Se você for ver a questão do rei Davi também, de todos os outros reis, na hora que ele coloca o cetro na mão direita, está estabelecendo concessões ou direitos, posição de grande importância, de honra e dignidade na presença do rei. Representava a bênção do primogênito, poder para alongar a vida de alguém, para permitir que tivesse vida, e por onde dar poder ao seu ungido para proteger e resgatar o povo fiel, mas é também pela mão direita que pode castigar os seus inimigos. Então, normalmente nós utilizamos a mão direita quando nós queremos professar, não é? Bênçãos, quando nós queremos professar o louvor a Deus, também nós fazemos isso muitas vezes pela mão direita. Versículo 8. Quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Veja só, até esse versículo 7, o louvor estava ao Criador. Agora, os anciões e todos aqueles que estavam lá percebem que o Criador, com a mão direita, repassa para o Filho. Então agora todos esses estão prestando culto ao Cristo, ao Senhor, ao Filho da Virgem Maria. Prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheios de perfume, que são as orações dos santos. E aqui a gente vê claramente, meus irmãos, a intercessão dos santos. Não é? E quem eram esses que estavam? Né? Os 4 animais e os 24 anciões. Não é? São pessoas comprometidas com o céu, diante de Deus em tudo o que se passa. São os assistentes de Deus. Muitas vezes nós precisamos de algo para resolver na comunidade, e é algo de responsabilidade, que eu preciso que as pessoas tenham compromisso. Às vezes eu chego próximo dos consagrados pelo carisma, dos nível 4, quantas vezes, Betinha, me ajuda aqui, socorro isso, e todos os membros, né? Muitos até de um escalão de nível menor, eles também ajudam e ajudam muito. Então essas harpas foram usadas no louvor dos judeus, no templo, como também um incenso também era utilizado. O Messias rejeitado estava no meio do trono de Deus. Então agora vocês percebam que o louvor não vai ser mais só ao Criador, mas também vai ser ao Redentor. Então temos esse entendimento que essa harpa, que esse louvor que chegava, não é? Como aqui tem dizendo, muitas vezes é o perfume das orações dos santos. Quantas e quantas vezes tudo que nós fazemos aqui faz com que possa ser nosso Senhor mais adorado. Quantos sacrifícios nós fazemos em todos os sábados? Será que isso não se junta? Será que esse incenso não leva para Deus toda essa nossa oferta? Foi pela oração de Moisés que sua irmã livrou-se da lepra, pela a súplica de Elias, que o filho da viúva ressuscitou, Jó também pediu. Então nós precisamos entender que essa intercessão, que essa comunhão dos santos pode muito fazer crescer esse louvor, essa glória de Deus, entendermos mais sobre essa dignidade. Não poderiam ter pedido pela vida dos seus diretamente a Deus? Claro que poderiam, não é? Mas eles recorreram a outras pessoas. Então os santos falecidos não estão verdadeiramente mortos, mas estão em alertas, constantemente vendo o que é que nós precisamos, aquilo que nós temos dever de fazer para que Ele possa nos ajudar. Versículo 9. Cantava um cântico novo dizendo: Tu és digno de receber o livro e de abrir-lhe os selos. Entende aqui? Todos estavam cantando esse canto novo. Por quê?
porque até então estava uma lamentação porque ninguém seria digno. Na hora que eles percebem que o pai confiou ao filho, então um cântico novo de bênção. Tu és digno de receber o livro e abrir os selos, porque foste imolado e resgatastes para Deus, ao preço do teu sangue, homens de toda a tribo, língua, povo e raça. Jesus se mostra agora digno de adoração. Então agora aqueles anciões estavam todos adorando também o nosso Senhor. Então Deus, o Pai, confia o Filho, e o Filho tem essa capacidade de ali abrir o livro, não porque ele tem força de descolar esses selos, mas porque ele tem dignidade de vitória, porque ele venceu a morte. Compreende isso? Então, o único sacerdote é nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 10. E deles fizestes para o nosso Deus um reino de sacerdotes que reinam sobre a terra. Eles vão reconhecer esse reino de sacerdote. Quem seriam esses reinos de sacerdote? Os vencedores, que foram cada vez mais e serão exaltados para participar do reino de Cristo. Aí nós temos que ter um entendimento. Nosso Senhor é o eterno e único sacerdote. Tudo bem? Ele ofereceu o sacrifício perfeito e definitivo pelos pecados de todos os homens. E aí nós precisamos compreender que existe o sacerdócio ministerial, que é o sacerdote dos bispos, dos padres, é a raça eleita, o sacerdócio régio, mas existe também o sacerdócio comum dos fiéis batizados. Então, o que nosso Senhor quer fazer é cada vez mais esse entendimento, essa compreensão que deles fizeste para o nosso Deus um reino de sacerdotes que reinam sobre toda a terra. Vamos reinar, meus irmãos, junto com nosso Senhor Jesus Cristo, sobre nós, a glória de Deus, para que tenhamos entendimento de onde e como podemos trilhar. Versículo 11. Na minha visão, ouvi também ao redor do trono dos animais e dos anciões a voz de muitos anjos, em número de miríades e milhares de milhares. Entendamos bem, não é só a questão dos anciões ou dos animais, mas dos anjos também. Todos esses louvavam e reconheciam a dignidade de nosso Senhor. Você tem reconhecido a dignidade de Deus na sua vida? Você tem se portado para que as pessoas possam perceber essa honra que você dá a Deus, ou as pessoas não percebem qual o Deus que rege sua vida? É uma reflexão necessária de fazer. Versículo 12. Bradando em alta voz, digno é o Cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor. Mas, meus irmãos, o que é que esse Deus tem recebido de nós enquanto escravos da Virgem Maria, consagrados da Virgem Maria? Nós estamos aí numa campanha pedindo sacrifício, nós estamos aí buscando cada vez mais levantar o nome dos falecidos para que nosso Senhor, para que nosso Deus possa acolher tantos e tantos homens e mulheres na casa paterna. Mas o que você pode fazer mais? Como você pode manifestar essa glória de Deus? Como é que você pode manifestar essa honra, esse louvor? Já foi declarado digno diante do Pai de abrir o livro. Mas e nós? O que nós temos feito? Não é? É declarado digno de receber a adoração dos consagrados. Nível 4, especificamente para vocês que agora já se entregaram a Jesus de uma maneira mais efetiva, ou de tantas outras pessoas que podem não estar nos assistindo e que já tomaram posicionamentos de querer ficar no time de nosso Senhor Jesus Cristo. O que vocês têm feito da sua vida? A maior forma de glorificar a Deus, qual será, meu Deus? Mas quando eu me coloco para que minha vida seja um evangelho, para que as outras pessoas possam ver, isso é uma boa maneira, uma boa tática de dar a esse cordeiro imolado o poder, a honra, entende? Versículo 13. E todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo o que contém, eu
as ouvir clamar, aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro, louvor, honra, glória, poder, pelos séculos dos séculos. Os peixes, as borboletinhas, os carneiros, os cabritos, todos louvam a Deus nas suas manifestações. O que nós temos feito? Como é que podemos manifestar? A glória de Deus está sobre nós? A luz de Deus tem se manifestado em nós? Porque se tem, nossas atitudes não podem ser coerentes a pessoas que estão vivendo nas trevas, se estamos na luz. Então toda a nossa ação, toda a nossa manifestação, toda a nossa disposição tem que ser coerente. Então a dignidade do Senhor nos faz termos a necessidade de transparecermos para as outras pessoas que nossa imagem está restaurada. Eu não posso estar com a imagem de maldito se nós estamos nos colocando a serviço da igreja. Entende isso? Então, busque ver seus posicionamentos, busque analisar se você está vivendo o PHS, se você está buscando as virtudes. São tantas as situações adversas que você pode aproveitar como prova para demonstrar o seu amor a Deus. Tá bem? Versículo 14. E os 4 animais diziam: Amém. Os anciões prostravam-se e adoravam. Como é que nós estamos fazendo essa adoração? Eu sei, tem momentos que a comunidade está reunida para adoração e você não pode estar lá, certo? Mas vocês têm buscado momentos alternativos? Vocês têm manifestado esse desejo? Vai chegar um tempo, não sabemos quando, não sabemos se essa pandemia volta, que tudo vai ser fechado novamente. Será que sim? Será que não? Nós não sabemos. Mas adorar em espírito e em verdade, reconhecer a esse Deus, reconhecer que o sacrifício de Deus é o maior de todos. Se você quer dar glória a Deus, participe da Santa Missa. Veja, muitas vezes as pessoas não têm situações ou oportunidades de estar no sacrifício e buscam o banquete da palavra, a celebração da palavra. Ótimo, perfeito. Mas entendamos bem que em termos de sacramento, o Cristo que você vai receber é o mesmo Cristo, certo? Mas na Santa Missa há o sacrifício que na celebração da palavra não existe. Então, se você tem uma oportunidade, lógico, busque o sacrifício, missa diária. Isso é uma grande forma de manifestação a Deus. Se você tem a Virgem Maria no seu coração como sua mãe e você quer levar essa bambina para passear, essa rainha para passear, leve ela para a Santa Missa. Por quê? Porque ela precisa, ela quer, ela deseja ter esse encontro com Nosso Senhor através da sua comunhão eucarística, aquilo que São Luís Maria Grião de Montfort vai nos ensinar. Emprestemos o nosso coração para recebermos o Senhor. Então são esses atos que nós precisamos fazer. O Cordeiro de Deus, o Cordeiro imolado, é o Leão de Judá. Ele tem condições, sim, de abrir esse livro, mas entenda bem, antes de Nosso Senhor ver a mensagem que vai ser dita nesse rolo, vai ser retirado os selos. E cada um desses selos vai ser um acontecimento. Quando todos os selos tiverem sido retirados, o rolo estiver aberto, Nosso Senhor estará presente no mundo. Então, que nos apressemos no desejo de conversão, levemos a palavra, que possamos digerir esse rolo do Apocalipse que está sendo agora apresentado, para que tenhamos a condição de prepararmos muitas pessoas para a vinda do Senhor. Eu não compreendo tudo, mas eu sei que esse é o caminho. Essa vitória também torna possível a destruição de Satanás e de seus seguidores. Que estejamos todos juntos fazendo isso acontecer e partilhamos com vocês agora um pouquinho dessa dignidade de abrir o rolo. Muitos cheirinhos no coração, que Deus os abençoe com ricas bênçãos.